Fala, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um relato do meu aborto, explicar pra vocês como é que foi, tudo direitinho, entre datas, pra que fique tudo explicado. Porque também que eu estava esse tempo todo fora do canal, explicando tudo direitinho, por que eu estava tão distante. Não foi exatamente por isso, não só por isso, na verdade. Eram muitos problemas, muitas coisas envolvidas. Mas enfim, no dia 31 de junho, eu tinha ido pra casa do meu namorado, eu ia dormir lá. E aí, até aí tudo bem, tinha ido dormir. Na madrugada do dia 1º, eu comecei a sentir contrações, sentia muitas dores na coluna, eu sentia dores assim perto da vagina, eu sentia muitas dores mesmo. Só que na coluna eu sentia mais. E aí era como se ela estivesse saindo, porque quando chegava assim no pé da barriga, ela inchava. Só que isso era normal quando eu mantinha relações ou quando eu tava muito apertada, eu precisava ir ao banheiro. E aí era como se ela estivesse alarmando pra mim, mostrando, mãe, você tem que ir ao banheiro. E se aquilo estivesse espremendo ela, eu não sei explicar direito o que era. Eu sei que o pé da barriga inchava. E aí ficava uma bolinha, assim, aí eu já sabia que eu tinha que ir ao banheiro, eu sentia apertando. E aí eu ia ao banheiro, depois ela voltava pro lugar e ficava tudo bem. Então, na madrugada do dia 1º de junho, às 4 horas da manhã, mais ou menos, 3 para 4 horas, eu comecei a sentir essas dores. Eu não sabia que eram contrações. Aí eu acordei o pai do meu bebê e falei com ele, filho, tá doendo, faz massagem. Aí eu só queria massagem. Agora eu entendo o porquê das massagens dos partos humanizados. Porque realmente relaxa e melhora. Aí ele levantou, eu peguei um óleozinho de banho que eu sempre levava pra casa dele. E aí eu coloquei ele passou, eu passei nas minhas costas, ele começou a fazer massagem, aí ia melhorando gradativamente, não era 100%, mas ia melhorando gradativamente. E nisso tudo, eu fui deitar, tipo, ele já estava meio que dormindo, aí ele deitou, aí eu deitei do lado e comecei a sentir ela inchar mais ainda. E aí eu falei, filho, bota a mão. Ele passou a mão, viu que ela realmente estava inchada e começou a mexer na minha barriga, aí foi desinchando. Mas aí depois eu senti dor de novo. E eu só queria ficar agachada. Deitada, ficava muito, incomodava muito e doía demais. Então não era uma posição boa pra mim. De lado eu também não conseguia ficar. E aí eu tinha que descer da cama e ficar meio que agachada na cama e ele fazendo massagem na minha coluna porque continuava doendo. Isso se repetiu umas 3 vezes até que a gente conseguiu realmente dormir. Ele dormiu mais rápido, lógico que ele estava fazendo massagem meio que dormindo já, e aí eu tinha que ficar lá comendo a minha dorzinha calada, porque o pai dele estava dormindo e ele já estava querendo dormir também. E aí eu já não sentia mais nada, fui dormir. No outro dia eu não sentia mais nada. Eu sentia ela normal, como eu sempre sentia. Então pra mim estava normal. E aí quando deu mais ou menos umas 4 horas da tarde, ele já tinha ido trabalhar, o pai dele também, eu estava trancada em casa. E aí eles só chegavam à noite. Umas 4 horas da tarde eu fui ao banheiro. Só que eu tenho mania de passar a mão em mim o tempo todo, porque se escorrer alguma coisa eu passo a mão, já é automático. Então quando eu fui ao banheiro que eu senti algo descendo, aí eu passei a mão, quando senti mesmo, era uma bola de sangue. Aí eu comecei a ficar assustada. Eu falei, não, eu vou deixar aqui até a hora dele chegar e eu vou mostrar o que tá acontecendo para que a gente veja e vá pro hospital. Só que eu não aguentei. Aí eu deitei no colchãozinho que tinha na sala, peguei um espelho e olhei. Era uma bola de sangue desse tamanho, mais ou menos. Eu não posso deixar foto pra vocês aqui. Aliás, eu vou deixar uma foto pra vocês de como que realmente estava. E aí eu coloquei pra dentro, porque eu não conseguia puxar. Eu puxava, mas aí eu sentia dores, eu ficava com medo daquela bola estourar e, sei lá, ser só sangue ou ser ela ali dentro. E eu não sabia o que fazer, afinal, eu estava presa dentro de casa. E aí eu coloquei pra dentro de mim, de novo. Aí deitei. Já tava dando o horário do pai dele chegar. Quando bateu 6 horas, o pai dele chegou, expliquei o que tinha acontecido, ele ligou pra minha sogra, aí ela ficou mais desesperada do que eu. Me ligou chorando, não, minha Maria, que ela não acreditava que eu estava tendo um aborto. E aí depois eu liguei pro meu namorado, expliquei, foi explicada a situação. E aí ele já tinha saído do trabalho dele, a gente pegou ele na rodoviária e foi pro hospital. Mas aí eu já sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Eu estava tentando me manter calma, porque eu precisava demonstrar calma pra minha sogra, porque ela estava meio que pior que eu. Então eu tinha que segurar as 2 barras, do meu namorado e a dele, fora a minha. Meu sogro estava aparentando estar calmo, mas eu não sei como é que ele estava internamente. Mas aí eu precisava manter calma, porque eu sabia que se eu ficasse muito eufórica, agoniada, eu também não iria resolver nada. E eu tenho isso em mente. Eu não resolvo o problema com gritaria, me acabando.
porque realmente isso atrapalha. E aí, quando a gente chegou no hospital, ficou mais ou menos meia hora, uma hora, e nada da obstetra chegar, porque ela estava em um aborto também, e era um parto. Então, se chegou a nível de ser parto, é porque o bebê estava grande. Então, se eu não queria que apressassem o meu, eu também não apressei o dela. Eu fiquei lá comendo as minhas dores, e aí meu namorado sentava na cadeira, eu não conseguia sentar, não queria sentar de jeito nenhum, já estava toda sangrando. Eu tinha que pegar uma toalha escura e colocar na maca para deitar. E outra, eu tive que invadir a sala da obstetra, porque estava aberto e ela não estava lá, eu estava com muitas dores. E eu queria deitar. Só que eu queria deitar porque eu não estava mais aguentando ficar agachada, minhas costas doíam muito e ele fazia massagem, passava bem pouco, não estava passando da forma que passou de madrugada. E aí eu tinha ido lá, deitei na maca e aí ela inchou mais. A barriga toda para dentro e só o pé da barriga que estava grande, estava muito grande. E aí eu falei com ele, filho, olha aqui. Aí ele olhou entre minhas pernas assim e eu comecei a colocar força. Aí ele ficou assustado porque a bola já estava maior. E aí depois eu comecei a entender que eu não consegui tirar de dia porque a bola estava crescendo ainda. Não sei se ela estava encaixando, o que era. Quando ela chegou, ela perguntou o que tinha acontecido, eu expliquei. Aí depois ela falou que ela ia fazer o teste. E aí eu falei, ela não faz exame de toque porque vai explodir. E ela sem entender o que é que vai explodir. Eu falei, a bola vai explodir. Eu sem entendimento. Mas aí eu tava assustada. Era a única coisa que eu tinha visto. E eu sabia que eu estava sentindo muitas dores e que estava sangrando. Aí ela falou, não, vou precisar fazer exame de toque. Preciso que você fique calma. Aí ela fez o exame de toque e falou, foi eliminado. Aí chama o pai. Aí chamou ele, explicou, poxa, ela tá tendo um aborto e tal, e o corpo dela vai expulsar, ela vai precisar ficar aqui, você vai ter que levar as coisas dela porque você não pode ficar aqui. O corpo dela vai expulsar, ela vai passar pela curetagem e vai ficar 24 horas de observação. E eu nunca fiquei tanto tempo no hospital, a não ser no dia que eu nasci. E nem ele, né? E aí a gente tinha ido, ele foi embora, levou todas as minhas coisas, e eu fiquei lá sozinha, na maca. É horrível porque parece que você fica no hospital, a hora não passa, ainda mais quando você está sozinha, no quarto não chegava ninguém, não chegava gestante. Eu ouvia mães dando a luz no corredor do hospital, eu via bebês gritando, eu via mães na sala ao lado já dando a luz. E na sala de parto, que é perto da sala onde eu estava, e eu ouvia o tempo todo, e eu ficava agoniada porque quando meu corpo expulsou a minha filha, eu estava no corredor do hospital ainda. E aí, mas já perto da sala, normal que eu iria ficar. E aí eu me agachei, já que era a única posição que eu conseguia ficar, peguei a roupinha do hospital, assim, segurei por baixo e coloquei força. Aí desceu um monte de sangue, ela falou, corre pro banheiro. Aí eu fui pro banheiro. Quando eu cheguei lá, soltei a roupinha do hospital. E aí não precisei colocar mais força, já desceu a bola onde a Maria estava. E aí demorou um pouquinho, veio a placenta atrás. E aí foi muito difícil pra mim, porque eu segurava minha filha numa mão e segurava minha placenta na outra, e eu chorava muito, tava muito desesperada, porque eu não imaginava que ia chegar a esse ponto. Hoje eu tô falando, tô mais calma, mas por dentro aqui eu tô acabada ainda, eu estou muito acabada. Aí eu lembro disso e eu começo a chorar, porque ainda é difícil pra mim. E é o tempo todo, eu lembro disso o tempo todo. Mas eu tô dando esse relato pra ajudar vocês, no caso, pra quem vai passar e não ficar muito nervosa. E também não ficar ligando para a opinião dos médicos, dos enfermeiros, porque existem aqueles que vão te pedir para ficar calma e não existe calma nessa hora. Você tem que expressar o que você está sentindo. Se está sentindo dor, fale que você está sentindo dor. Se você quiser gritar, grite mesmo. Eu não senti a dor. A dor que eu senti foi só na madrugada na casa do meu namorado. No hospital eu já não sentia mais nada. A única dor que eu senti era no coração pela perda da minha filha. E aí eu via ela na bola de sangue. Se eu tivesse visto, eu tinha tirado em casa, eu tenho certeza. Pelo que eu me conheço, eu tinha tirado. E aí eu tinha visto a bola de sangue, já estava desse tamanho. Então, de um lado tinha a bola de sangue, a partezinha de sangue que tava, e do outro tava transparente, que no caso era onde ela tava. Toda encolhidinha, assim, de ladinho. Sabe quando você tá na cama de lado, assim, você se encolhe todo? Foi como ela estava. E aí eu fiquei fascinada ao ver aquilo tão linda, aí dá pra ver a orelhinha assim, direitinho, toda formadinha. E ela já estava grande, tipo, eram 4 meses e ela estava enorme. Eu fiquei totalmente fascinada com o que eu tinha visto, mas com aquela dor no coração, sabe? Aquela tristeza. E eu queria pocar aquela bola. Só que eu só pensei nisso depois que eu tinha dado pra enfermeira que estava do meu lado. Ela estava com um saco na mão e aí ela pedia pra eu colocar a placenta e a Maria lá. E eu perguntei, vocês vão jogar fora? Ela falou assim, vai.
Ela falou o processo que queria fazer lá, no caso, não sei se era escritura, eu não lembro, mas eles deram um nome específico. E aí eu falei assim, deixa eu pocar. Ela falou, não, não pode. Aí eu falei assim, não pode pocar não. Aí eu falei, por que não pode? Ela falou assim, procedimento do hospital, não pode não. Eu falei, se eu tivesse tirado em casa, e se eu tivesse tirado antes dela ver, ia dar em quê? E aí depois ela levou e eu fiquei lá sangrando pra caramba, eu fiquei sozinha naquele hospital. Eu fiquei sozinha no quarto, tipo, sozinha aspas, né? Porque quem ficava comigo, ia conversar comigo assim de vez em quando era a menina da limpeza. Eu não fui maltratada no hospital, graças a Deus. Eu achei que eu iria ser realmente maltratada porque lá não é, eu não indico pra ninguém, assim, pelo tratamento que eu já vi de gente tendo, de relatos e de coisas que eu já vi também. Então, aí eu nunca indiquei aquele hospital pra ninguém, mas graças a Deus eu fui muito bem tratada, até princesa eu virei lá, mas que eu fui bem tratada, eu fui bem cuidada e não me deixaram faltar nada, ficaram comigo, fora esse momento, né, de que eu tinha acabado de abortar, eles tinham levado a Maria, e aí eu tinha que ficar naquele quarto sozinha à noite, mas durante os outros dias eu fiquei totalmente acompanhada, e aí eu pude ficar, no caso meu namorado chegou na hora da curetagem. E aí ele entrou, falou comigo e tal, mas isso aí já é assunto para outro vídeo. E eu vou explicar direitinho pra vocês o que foi que aconteceu lá. Mas eu tô dando esse relato é pra ajudar quem é que vai ter, pra não ficar nervosa. Mas uma coisa que eu já falei é muito, muito sério. Não fica ligando pra opinião das pessoas que estão passando lá, porque só sabe da dor quem está passando. Então se fecha no seu mundo, fica com suas lembranças mesmo. Tem gente que vai dizer pra você, ai, supera nada e ninguém tá aqui ligando pra sua opinião, não. E é isso mesmo. Porque ninguém consegue decifrar a dor que uma mãe tem ao perder seu filho, a não ser aquela que já perdeu. E ainda assim são dores totalmente diferentes, assim eu acredito. E aí, eu não posso estar colocando tamanho na dor dos outros ou dizer que a minha é maior do que a sua, só porque eu passei uma coisa diferente. Então não é assim. Independente, tem gente que trata isso que era só um feto. Não era só um feto. Não era só um bebezinho, uma coisa que hoje você perde, amanhã você esquece. Não é. Não é assim. Então a gente se sente muito desrespeitada quando pessoas nesse nível vêm pra cá dar opinião. Então, se você é essa pessoa, mente. E se você não é, continue sem ser. Então o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixem aqui embaixo, eu vou esclarecer de acordo com aquilo que eu passei. E naquilo que eu puder ajudar vocês, eu vou continuar ajudando. Então, o vídeo de hoje foi esse. Deixa o seu like, compartilha com suas amigas. E um beijo, até mais!